Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só, eu sei que eu tinha combinado de fazer essa correção por meio de videoconferência e eu gosto muito de pensar na videoconferência porque é o momento que a gente se encontra, mas infelizmente hoje acabou tendo um evento da escola que eu vou acabar fazendo uma apresentação e eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, para vocês não serem prejudicados, para vocês não perderem essa aula, eu resolvi fazer essa correção por meio de videoaula, mas a gente se encontra por aí logo logo, viu? Espero muito que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo aprender. E queria pedir também que se alguém não conseguir entender alguma coisa, se assiste a videoaula, mas mesmo assim não fica claro, ou se tem dificuldade na hora de realizar a atividade, fala comigo. Eu estou sempre disponível no horário de aula e um pouquinho mais ainda para tirar as dúvidas de vocês. Então manda mensagem assim que eu puder responder. Eu respondo e é isso. Aproveita. Não tá fácil para ninguém, mas a gente está aqui para se ajudar, principalmente eu nesse caso, então pode chamar, viu? E hoje a gente vai fazer a correção das questões, né? Na aula passada eu passei 3 questões sobre as relações tróficas, questões bem simples, mas assim, né? Simples para quem estudou, para quem entende do conteúdo. Questões bem simples, mas bem significativas, já que todas elas foram tiradas lá do Enem. Então vamos lá. A primeira questão ela foi retirada da versão do Enem, da prova do Enem de 2010, e é uma questão relacionada a esse assunto que é, na verdade, os níveis tróficos. Primeiro vamos ler a questão, tentar entender, relembrar como isso se relaciona com o que nós estudamos na aula passada, para então tentar responder. Diz o seguinte: a figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Então, são muitas informações, é uma questão contextualizada, ele te dá informações para você ir lembrando dos assuntos do conteúdo em si, na verdade. Primeira coisa que ele fala aqui é que a questão é sobre uma cadeia alimentar. Você consegue lembrar o que é uma cadeia alimentar? A diferença entre ter e alimentar? Vamos relembrar. A cadeia alimentar, ela começa sempre de um produtor, que vai ser um vegetal, e vai partindo adiante, partindo do consumidor primário, que é quem se alimenta do vegetal, consumidor secundário, que é quem se alimenta do consumidor primário, até chegar nos decompositores, que são aqueles que vão fazer a reciclagem de nutrientes e vão decompor tudo isso, devolver aquilo que não foi utilizado para a natureza e recomeçar esse ciclo, na verdade. Então, a cadeia alimentar ela tem um sentido único, que vai sempre do produtor até o decompositor. Já a teia, lembra? Ela envolvia várias relações, daquela encruzilhada, que lembrava mesmo uma teia de aranha. Não necessariamente começava no produtor e terminava no decompositor. Então, essa questão é sobre cadeia alimentar. Ele continua e fala sobre um outro assunto que foi tratado na aula passada, que foi o sentido do fluxo de energia. O que era mesmo o fluxo de energia? É importante a gente lembrar que em uma cadeia alimentar, esse fluxo de energia é sempre unidirecional. Sempre vai também do produtor para o decompositor. E é bacana que a gente relembre que essa energia, conforme vai passando de um nível para o outro, ela vai diminuindo. E ele segue e fala sobre a questão do mercúrio. Ele diz que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos. Gente, quando ele fala aqui do mercúrio e diz que se acumula, isso lembra para você alguma coisa que a gente viu na aula passada? Olha só, se acumula nos tecidos vivos. Vivo, quando eu falo de algo vivo, eu falo de bio, né, de vida, e acumula, dá aquela ideia de acúmulo. Então, essa questão ela trata nesse momento do conceito de bioacumulação. E o que era mesmo a bioacumulação? Você consegue lembrar?
A bioacumulação é quando o indivíduo ele vai se alimentando de outros e vai acumulando algo em seus tecidos. Normalmente, isso que se acumula nos tecidos dele é danoso, é algo que faz mal, tá bom? Mas ele não morre mesmo assim, ele consegue acumular isso nos tecidos e permanecer vivo. É lógico que isso não faz bem para ele, mas ele consegue sobreviver a tudo isso. E o que é mais importante nessa questão e o que realmente ele quer saber sobre cadeia alimentar, ele quer saber sobre fluxo de energia, ele quer saber sobre bioacumulação, ele te joga muitos conceitos, isso pode te deixar um pouco na dúvida. O que ele realmente quer saber, que é o que é importante, o que você precisa prestar atenção, é qual componente, que componente dessa cadeia alimentar apresentará o maior teor de mercúrio no organismo. Se acontecer algum acidente ambiental aqui e acabar caindo mercúrio aqui dentro dessa lagoa, qual desses organismos, qual desses indivíduos aqui, que ele chama de componentes, vai acumular maior teor de mercúrio? Qual é o indivíduo que vai acumular mais mercúrio nos seus tecidos? É isso que ele quer saber. E aí a gente pode dar uma analisada rapidinho nessa imagem para entender o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente vê aqui é uma planta aquática, uma planta que está dentro da água. E aí, em seguida, o caramujozinho aqui dentro se alimenta da planta, vem um peixinho maior, se alimenta do caramujo, vem a ave, se alimenta do peixe. Uma outra possibilidade tá aqui o produtor, vem o peixe, se alimenta desse produtor, vem um peixe maior que se alimenta desse indivíduo e a ave volta a se alimentar dele, ou a ave pode se alimentar diretamente desse, mas você precisa considerar uma dessas relações, você precisa considerar uma dessas hipóteses, uma dessas situações, esta ou esta. Em qualquer uma dessas situações você vai ter o mesmo resultado. Quem vai acumular maior quantidade, maior teor de mercúrio nos tecidos? Vamos às opções? Vamos começar aqui de baixo para cima, tá bom? Ele diz assim que as plantas aquáticas é que vão absorver maior teor de mercúrio, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e folhas. Galera, a planta aquática, a planta que está lá dentro da água, ela acumula sim, ela absorve sim uma grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes. Porém, essa resposta ela está correta, entre aspas, mas não é a mais correta. Vamos ver as outras opções? Ele diz, os peixes pequenos, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentaram das plantas contaminadas. O peixe pequeno, ao se alimentar da planta contaminada, ele acumula sim mais mercúrio do que a planta. Porém, será que não existe uma opção ainda mais correta? Se liga que o Enem pode ter isso, tá? Se você ler só uma opção e já julgar ela correta, você vai acabar marcando a resposta errada. Leia todas para entender a situação. O item C diz, os grandes peixes, pois acumulam mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. Gente, o item C ele também está correto. O peixe grande, quando ele se alimenta do peixe pequeno, e o peixe pequeno tendo se alimentado da planta, ele acaba acumulando mais mercúrio que foi se acumulando nesse tempo todo aí. Mas será que não tem uma questão ainda mais correta? Um item mais correto? Então vamos ver as outras opções. O item B diz que os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal. Bom, as raízes das plantas não são as que acumulam maior quantidade de metal. A gente já conversou sobre isso. Então, o item C está bem erradinho mesmo. E o item A diz assim, as aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Será que a ave, ao se alimentar do peixe, que se alimentou do outro, que se alimentou do caramujo, que se alimentou da planta, será que a ave, por estar lá no topo, por estar no final dessa cadeia, ela acumula mais? Você sabe que sim, e é por isso que o item A é o item correto para essa questão. Automaticamente, quando o indivíduo vai se alimentando do outro, ele vai acumulando, e isso vai virando uma bola
entre aspas, né? Uma bola de neve, isso vai acumulando, a quantidade de mercúrio vai aumentando cada vez mais. Então, aquele indivíduo que está no topo da cadeia vai ser sempre aquele indivíduo que vai bioacumular mais, ok? Combinado? Deu para entender isso? Qualquer dúvida, manda uma perguntinha lá que assim que eu puder eu respondo. Então vamos continuando aqui. Essa segunda questão, pessoal, também bastante simples, também naquele sentido da bioacumulação, mas vamos ler para tentar entender melhor. Essa questão é do Enem de 2017 e diz o seguinte: os botos cinza, Sotaia guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a vida, que dura cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, por exemplo, né, do que os outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque claramente uma questão de bioacumulação e que ele traz para ti várias informações. Ele diz que os botos cinza são da família dos golfinhos, que eles são ótimos indicadores, que eles têm cerca de 30 anos de vida, que eles vivem sempre na mesma região, que eles acumulam mais contaminantes do que os outros. Então, com todo esse contexto, ele quer que você relembre justamente do tecido de bioacumulação. E aí ele pergunta: os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? E aí temos as opções. Opção A: eles acumulam maior concentração dessas substâncias porque são animais herbívoros. Então, eles acumulam mais porque se alimentam das plantas. Será que isso faz sentido? Ou porque são animais detritívoros? Detritívoros aqui, galera, diz respeito a animais que se alimentam de detritos. Os detritos são restos de matéria orgânica, restos de animais mortos, restos de matéria orgânica mesmo que está lá no mar, está lá no fundo, sei lá. Esse tipo de material. Então, eles acumulam mais porque se alimentam desses detritos? Será que é isso? Item C, porque são animais de grande porte? O fato deles serem grandes explica esse acúmulo a mais de mercúrio do que os outros? Será? D, digerem o alimento lentamente. Então, será que porque eles digerem o alimento bem devagarzinho, isso faz com que eles acumulem mais mercúrio nos tecidos? Ou item E, porque estão no topo da cadeia alimentar? Eu acho que essa altura do campeonato você já está ligado na resposta, já sabem que o item correto é o item E. Aparentemente, quem não assistiu a aula vai achar que o item E é aquele que não faz sentido nenhum, mas você, aluno esperto, já sabe que sim, em se tratando de bioacumulação, quem está no topo é sempre quem vai acumular mais, é sempre quem vai estar mais afetado, quem vai ser mais afetado, na verdade. Então, o fato dele digerir lentamente, nada interfere, nada contribui para ele acumular bastante. O fato deles serem grandes também não. O fato de se alimentar de detritos também não. E serem herbívoros, muito menos. O item correto para essa questão é o item E. E sempre que tiver questões de bioacumulação, você vai saber que quem acumula mais, quem está no topo. Quem acumula menos é quem está na base, ok? Temos uma outra questão, agora já um pouquinho diferenciada, mas também uma questão muito legal. Fica ligadinho nessa questão. Essa questão é do Enem de 2011 e ela é bem bacana. Ela diz o seguinte: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que na cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Então, olha só, aqui não está aparecendo. Se você não ler a questão, você acaba errando. Aqui não está aparecendo, mas esse cara aqui, ó, ele já se alimentou de frutas e grãos. Então, até agora temos o homem, as frutas e os grãos. E na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido, ele nem está dizendo de quem que o tigre vai se alimentar, né? Mas olha aqui para essa imagem, olha aqui para esse pensamento. Isso nem é possível, né, gente? Mas é hipotético. O tigre está querendo se alimentar desse cara. Então, para o tigre ser bem sucedido, ele precisa conseguir matar, se alimentar do homem. E posteriormente, no caso aqui, o tigre servir de alimento aos abutres. Então, olha só,
Afinal das contas, aqui nessa situação, os abutres vão se alimentar do tigre. Aí ele pergunta, o tigre e os abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos D. Calma, muita calma nessa hora. Ele está perguntando o seguinte, nessa situação em que um se alimenta do outro e vai indo aí, o tigre e o abutre é o que nessa parada? Você tem que entender essa questão. Então, respectivamente aqui, por exemplo, ele quer dizer na mesma ordem. Primeiro o tigre, depois o abutre. Sempre que aparecer a palavra respectivamente, você vai lembrar, na mesma ordem em que a questão pede, tá bom? Então, nessa situação hipotética, a primeira coisa que apareceu foram as frutas e os grãos, que foram coletadas lá pelo homem e que ele se alimentou. Então, aparece aqui também o homem que se alimentou delas. E, em seguida, o tigre foi bem sucedido. Então, se o tigre foi bem sucedido, ele aparece aqui e se alimenta do homem. E depois, os abutres aqui ficaram bem na jogada. Então, o tigre morreu, os abutres foram lá e se alimentaram dele. Essa é a situação hipotética, é isso que você precisa entender. Antes de passar para os itens, de analisar os itens, vamos verificar essa situação aqui para saber se vocês estão espertos e ligadinhos no conteúdo. Quando eu falo de frutas e grãos, pessoal, eu estou falando de um alimento que vem de onde? Vem das plantas. As plantas que são o quê? Você sabe? São produtores. Então, vou colocar um pezinho aqui, ó, representando os produtores. Frutas e grãos são produtores. Em seguida vem o homem que consome as frutas e grãos. Se o homem consome as frutas e grãos, então podemos dizer que ele é o quê? Você sabe? Consumidor. Tá aqui o Czinho aqui de consumidor para o homem. E aí é importante você lembrar que ele é o primeiro a se alimentar das frutas e grãos. Então é consumidor primário. Olha esse pezinho aqui para representar isso. Em seguida, o tigre é que mata o homem e se alimenta dele, consome ele. Então, o tigre vai ser o quê? Consumidor secundário. E depois o tigre morre, serve de alimento para os abutres se alimentam, os abutres consomem o tigre. Então, os abutres são consumidor terciário. Aqui o Tzinho representando isso. Então, tigre e abutre são nessa ordem consumidor secundário e consumidor terciário. Vamos ver se existe essa opção? O item A diz produtor e consumidor primário, você já sabe que não. Consumidor primário e consumidor secundário, você já sabe que não. Consumidor secundário e consumidor terciário é o item correto, a gente já verificou lá na questão. E temos aqui consumidor terciário e produtor, também não. Eita, saiu longe. E consumidor secundário e primário também não. Então, o item correto para essa questão, o item C. Espero muito que vocês tenham conseguido entender tudo isso, porque é um assunto tranquilo e é um assunto que também é cobrado muito no Enem, nos vestibulares e nas provas de forma geral. Mas antes de você sair dessa aula, eu queria aproveitar esse momento para explorar com vocês uma tirinha. Aqui a gente tem, né, uma senhora que está com uma vassoura e ela conversa de alguma forma com o filho dela. Ela diz, pronto, me livrei da última lagartixa, agora só falta me livrar dos mosquitos. Parece que cada vez tem mais situaçãozinha complicada, né? Eis que o menino responde, lagartixas comem mosquitos. Então, o que ele quer dizer aqui com essa história? Ele quer dizer que, ao matar as lagartixas, ela acabou aumentando essa quantidade, essa população de mosquitos. E isso é muito real, isso acontece muito na natureza. A gente não para muito para pensar, mas tudo que existe na natureza normalmente está em equilíbrio. E o ser humano, às vezes, ele tende a romper esse equilíbrio. Quando ele afeta, quando ele altera algo natural, vai ter alguma consequência. E aqui é um exemplo clássico, um exemplo bem básico que demonstra essa ideia. A mesma coisa é, por exemplo, quando é na época de período chuvoso
e começa a aparecer cururus e nossas mães, nossos pais, sei lá, ou a gente mesmo acaba matando e mata muitos porque eles incomodam, porque eles ficam dentro de casa e você empurra para fora e eles entram o tempo todo. E será que você já parou para pensar qual é a implicação que isso pode ter na natureza? Uma outra coisa que tem acontecido bastante é o aparecimento de cobras, principalmente quem mora na zona rural tem esse problema, né? As cobras elas estão chegando cada vez mais próximo das casas e as pessoas entram em pânico, cada vez cobras maiores chegando próximas das casas e tudo mais. Então, o que fazer é matar logo? O que eu faço, né? Muitas pessoas matam logo e não percebem que ao fazer isso elas acabam desequilibrando essa cadeia, essas teias alimentares naturais. Essa discussão que eu estou querendo propor para vocês é justamente para vocês pararem e refletirem que essas relações tróficas elas estão em equilíbrio e qualquer alteração que você faça vai acabar causando um desequilíbrio natural que pode ter consequências graves, consequências que podem levar muito tempo para serem consertadas na natureza. Algumas nem conseguem ser consertadas, algumas são irremediáveis. Então, precisamos pensar a nossa postura sobre o meio ambiente. Afinal das contas, nós vivemos nele e dependemos dele para sobreviver. Basicamente é isso. Eu gostaria que nesse momento você parasse para pensar sobre situações que aconteceram, que acontecem no seu redor e que você vai começar agora a observar com outro olhar, com um olhar mais ecológico, com um olhar mais preocupado, tá bom? Combinado? Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham conseguido entender. E qualquer dúvida é só mandar. Assim que possível eu respondo sua dúvida. E basicamente é isso. Até a próxima aula. Tchau!